Agradeço aqui mais uma vez a Audrey e a pessoal da Natura Co por me convidar para esse evento. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Maíra, eu sou diretora de Techs da Heineken, trabalho na área tributária há mais de 20 anos e vim compartilhar um pouquinho com vocês um pouco dessa jornada de Techs Transformation que a gente está vivendo na Heineken. A gente vai ter um espaço no final para perguntas, mas fiquem à vontade aí para fazer perguntas pelo chat. A Audrey vai me ajudando aqui e as perguntas que estiverem muito conectadas com a apresentação, a gente tenta endereçar aí ao longo da minha apresentação. Vamos lá. Bom, gente, quando a gente fala de transformação em techs, e acho que em qualquer área de finanças, né, eu trago essa figura que eu peguei até de um relatório da KPMG que eu acho super interessante. Então, a gente nunca tem tempo, né, no dia a dia, preciso implementar novas tecnologias, preciso melhorar meu processo, mas a gente está sempre muito ocupado. Então, acho que esse desenho aqui ilustra muito o que acontece, né? Gente, olha aqui, tem uma descoberta incrível, a roda. Mas realmente a gente não tem tempo, desculpa, a gente está muito ocupado e a gente continua seguindo o nosso dia a dia e quando a gente vê, vem a roda e atropela a gente. Então, acho que isso ilustra um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Trazendo um pouco o que é o contexto do Brasil, da área tributária, que eu acho que muitos de vocês conhecem, mas eu acho que é importante colocar por que é tão importante essa transformação e por que digital e esse novo mindset, eles passam a ser fundamentais quando a gente olha o nosso cenário, né? Nosso sistema tributário é super antigo, super complexo, não preciso aqui falar, muitos tributos, aqui a gente tem mais ou menos 94 tributos, muitas obrigações todas online, com vários cruzamentos, então o fisco cada vez mais sofisticado, a gente gasta muitas horas para conseguir cumprir essas obrigações e pagar os tributos, e eu até ouso dizer que esse estudo da PwC aqui, que fala que as empresas gastam 1.958 horas por mês, é bastante subestimado, claro que é uma média, né, em empresas muito grandes como a Heineken ou a própria Natura Co, obviamente esse número é muito maior. Quando a gente olha a complexidade também, né, em rankings mundiais, o Brasil, dentro de um ranking de 190 países, está no número 184 do mais complexo. Então, assim, é muito difícil fazer negócio aqui. A gente tem todas as metodologias super complicadas de origem e destino para poder determinar aí como pagar os tributos, qual alíquota, tem redução de base de cálculo, não tem, enfim, toda a complexidade que a gente já conhece. Então, por isso até que se fala muito que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Mas mais do que uma reforma tributária, as empresas precisam do quê? As empresas precisam ter acesso a dados, elas precisam de tecnologia para conseguir serem mais assertivas dentro desse cenário, né? Então, o que a gente começou a fazer um pouco aqui na Heineken para poder mudar um pouco até o mindset. Quando a gente começou a falar em transformação, a primeira coisa que eu tentei endereçar antes da gente entrar nos pilares propriamente ditos foi como é que a gente pensa diferente? E esse slide aqui também é uma ideia que obviamente não foi eu que criei, mas é uma ideia muito usada pela IBM, que eu tentei mudar um pouco como a gente endereça os problemas, né? Então, assim, primeira coisa, como que a gente faz para abordar um problema, uma questão? Primeiro, pense grande, né? É importante a gente pensar grande tudo que a gente vai fazer. Se eu quero mudar alguma coisa, se eu quero implementar uma nova ferramenta, se eu quero pensar num processo, é claro que eu vou começar pequeno. Não adianta eu querer mudar completamente meu processo, automatizar tudo, né? Ou fazer um monte de RPA de uma vez e correr um risco gigantesco. Então, eu preciso começar pequeno para testar, para ver como aquilo funciona, mas eu tenho que ter a visão de longo prazo, que é pensar grande. Como é que eu posso, no longo prazo, ter grandes impactos? Com essa linha de raciocínio, você começa pequeno, mas aí o que acontece? Você consegue rapidamente aprender e errar. Então, se você erra, rapidamente você consegue corrigir e aí, isso vira um círculo virtuoso, né? Você consegue corrigir de maneira rápida, você aprende com seus erros e volta para aquele processo de pensar grande. Então, acho que isso faz uma diferença para a gente colocar um pouco em prática como é que a gente vai fazendo esse tipo de mudança. Qual que foi a nossa ambição, né? Quando eu entrei na Heineken, não só eu, várias pessoas de finanças, a gente começou a criar esse propósito e essa ambição dentro de transformação. E a nossa ambição foi dentro da nossa jornada, a gente tinha acabado de fazer uma integração, uma aquisição muito grande da Brasil Quirim. E quando essa aquisição aconteceu, claro, né, vocês estão vivendo esse momento, vocês sabem muito bem o que é.
a gente vive um choque de cultura, a gente vive um choque de processos muito diferentes, ferramentas muito diferentes. Então, há um momento fundamental aí para se entender, começar a, primeiro, pensar como é que a gente pensa nos basics, né? Como é que a gente set up basics, como é que a gente consegue trabalhar um pouco na fundação para a gente começar a trabalhar em otimizações e aí chegar realmente aonde a gente quer chegar, que é a ambição de ser o melhor time tributário da Heineken do mundo, né? Essa é uma ambição, lógico, gente, aqui sem ser, não é que a gente quer ser melhor que o mundo, mas é uma ambição clara para a gente conseguir colocar a barra lá em cima para as pessoas e ser reconhecidos de verdade como parceiros de negócio, né, fundamentais para o business. Né? Eu acho que essa ambição é aonde a gente quer chegar. A gente hoje poderia dizer que está aqui. Né? Hoje a gente já passou essa fase de integração, a gente começou a colocar várias ferramentas, a gente conseguiu já ter uma visão clara de onde a gente quer chegar e a gente entende que ainda está nesse momento de transição, mas a gente quer chegar num nível acima. E aí, como, novamente, a gente está fazendo esse processo, né? O que a gente precisa fazer para ser melhor? Qual foi a estratégia que a gente deixou bem clara? E não foi só para a Tex, novamente, acho que em finanças como um todo a gente estabeleceu essa estratégia. 3 pilares principais para a gente conseguir fazer essa transformação, tá? O primeiro, e esse para mim é o mais importante, até por isso o nome da apresentação é muito mais do que tecnologia. Você pode ter a melhor tecnologia, o melhor sistema, a melhor ferramenta, mas se você não conseguir ter as pessoas certas e se você não tiver a cultura correta, você não chega a lugar nenhum. Acho que todo mundo já viveu um momento de implementar uma ferramenta, uma solução que parecia maravilhosa e depois de 6 meses ninguém estava usando, né? Por quê? Porque ou a ferramenta também não foi devidamente adequada, mas mais do que isso, será que a gente tinha o mindset correto naquele momento? Então, o nosso principal objetivo primeiro foi vamos transformar as pessoas e principalmente vamos ter pessoas com uma visão menos especialista e mais focadas em negócio. Eu vou falar um pouco sobre isso depois no slide. Lógico, não é que a gente quer perder o conhecimento técnico, mas como que a gente garante que as pessoas estão realmente engajadas? Como é que a gente garante que as pessoas entendem o negócio que elas fazem, têm a visão do todo e não pensam simplesmente só naquela tarefa diária? A segunda coisa fundamental é a visão de business partner, né? Isso é sempre muito falado para a área de finanças, acho que todo mundo sempre escuta isso, mas realmente, como é que eu agrego valor para o negócio? Como é que eu chego e sento na mesa e faço a diferença e proponho coisas que vão impactar no final do dia? E eu sento na mesa desde o começo, né? Não no final, quando o negócio já está rodando, eu tenho só que explicar o impacto financeiro, né? Como é que eu agrego valor desde o começo e tenho essa visão end-to-end? E, finalmente, gente, é inevitável, obviamente, processos de tecnologia, né? Para a gente ter mais agilidade e ter menos trabalho operacional e ter pessoas mais focadas na análise, a gente precisa revisar os processos e implementar tecnologias. Isso é inevitável. Bom, falando um pouco de transformação das pessoas, como que a gente transforma essas pessoas, né? E é muito difícil realmente isso, e novamente, é uma jornada e é um processo muito pessoal, muito individual, tá? A gente vai provocar isso no outro, mas depende muito de quanto a pessoa aceita e está aberta a isso. Eu acho até uma coisa que é bem interessante falar, a gente começou esse processo muito antes de pandemia, mas eu gosto sempre de falar isso. Antes era muito claro, muito evidente que a gente precisava mudar o nosso mindset, que a gente precisava ter pessoas com um olhar muito mais focado no negócio e muito menos preocupado em ser o especialista e não compartilhar informações. Agora, com a pandemia, isso ficou escancarado, né? Se alguém tinha dúvida que precisava se reinventar, eu acho que agora todo mundo sabe que precisa se reinventar. Então, acho que a pandemia ela acelerou vários processos e esse é um deles. Então, assim, realmente a gente começou a fazer várias coisas interessantes, primeiro para sensibilização e para inspiração do nosso time, para mostrar que o mundo mudou e que a gente precisa se reinventar. E eu até coloquei aquele slide de reforma tributária porque eu acho que ele se conecta muito, né? A reforma tributária ela é mais uma prova de que a gente tem que se reinventar. A gente não sabe se vai ser aprovada, mas se ela for aprovada, tudo que a gente aprendeu vai embora, né? Se vier uma reforma profunda. E que bom, porque a gente tem que estar preparado para essa mudança, para ser um novo profissional e continuar agregando valor. E na área tributária, como eu disse, né, a gente tem muito esse perfil de
eu sou especialista, eu sei tudo, e que bom, né? Eu me sinto feliz porque todo mundo pergunta tudo para mim, e que legal, eu consigo manter meu trabalho assim. E acho que a gente tenta mudar um pouco essa visão para eu sou uma pessoa que quero aprender e eu quero compartilhar também, né? Então, para eu fazer essa migração para business partner, eu preciso tirar esse mindset, né? E a gente fala aqui muito de analista tributário para analista de negócios, porque realmente passa de ser a pessoa que só olha a linha de text, mas que olha o negócio como um todo. A gente fez o que um pouco aqui na nossa área para poder transformar a nossa organização. A gente fez uma mudança da estrutura, então eu entendi também muito como que a gente estava estruturado, o que a gente precisava para poder atender melhor a Heineken. Então a gente mudou várias áreas para ser um pouco mais assertivo e principalmente a gente criou uma área de Tax Transformation, que eu acho que nesse momento era muito importante para poder dar foco e energia na parte de transformação. A gente começou a fazer uma série de treinamentos também de novas ferramentas, então Power BI virou uma coisa super comum na nossa rotina, na nossa agenda, e a gente fez muitas sessões de Design Thinking, porque eu acho que é importante para você poder entender exatamente o que você precisa, né? Não adianta eu falar que o que eu precisava fazer na Heineken é exatamente a mesma coisa que vocês precisam fazer na Natura & Co. Acho que cada empresa, cada negócio, cada área tem que fazer um exercício para entender quais são as suas dores e colocar todo mundo na mesa, né? Não só a liderança, porque a dor muitas vezes está no analista que está fazendo aquele processo. Então ele precisa trazer quais são esses inputs. Então isso ajudou muito a gente desenvolver o que a gente realmente precisava estruturar para poder mudar o nosso time. E a transformação, além de a gente ter criado essa área de transformation dentro de techs, virou um tópico permanente na nossa agenda, no nosso time, né? Em finanças inteiro, obviamente, porque isso vem também dentro de finanças, e na área de tributária a gente sempre criou esse tópico como uma agenda constante, para poder garantir que isso sempre estava incorporado à nossa cultura. Outra coisa que a gente começou a fazer, além das avaliações de clima que a gente tinha da companhia normais, a gente começou a fazer algumas internas com mais recorrência dentro da área tributária. Porque a gente estava vivendo aquele ambiente de mudança muito rápido, fazendo várias adaptações e precisava sentir como é que as pessoas estavam entendendo aquelas mudanças. Elas estavam confortáveis, elas não estavam, pegar feedback. E eu falei um pouquinho no começo de aprender rápido, né? Então, acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu também. A gente fez essas mudanças na organização, mas a gente colocou desde o início, não precisa ser permanente. Se alguma coisa não funcionar, a gente pode mudar. E isso aconteceu, tá? Eu comecei a fazer algumas áreas e eu percebi que eu precisava mudar alguma coisa rápido. A gente foi lá e mudou. Então, essa flexibilidade, ela é fundamental também. Você tem que reagir rápido. E aí, falando um pouco de capacidades, né? Hoje todo mundo fala o que é o profissional do futuro, o que o profissional do futuro precisa ter, que tipo de skills ele precisa desenvolver. A gente fez um exercício grande dentro do nosso time, e não só de techs, também em finanças e com até o próprio apoio do nosso RH, para pensar quais são essas capacidades de futuro, né? E do futuro, na verdade, é do presente, né, gente? A gente falava em futuro, mas o futuro já é hoje. Quais são essas capacidades que os profissionais de finanças, esses profissionais precisam ter e estar preparados para desenvolver? E como que a gente vai acelerar também essas capacidades? Bom, a gente identificou algumas, tá? E claro, isso não é uma lista exaustiva, é uma lista que a gente identificou aí olhando um pouco para nossas pessoas, para nossa organização. Primeiro, uma pessoa que seja orientada ao negócio e ao consumidor. E eu acho que é importante colocar as duas coisas aqui, né? A gente sempre fala de business oriented, então entender o seu negócio, né? Olhar o negócio end-to-end, pensar grande, mas principalmente é muito importante a gente falar do consumidor. Do consumidor, em última instância, né, é quem escolhe o seu produto, é quem avalia. E não é porque você está em finanças ou em techs que você não tem que pensar naquele consumidor final. A sua visão tem que ser grande, né? Customer centricity hoje é cada vez mais muito relevante. Outra coisa super importante é criatividade. Por que criatividade? Você tem que pensar em coisas e resolver as coisas de uma maneira muito diferente. Então, a criatividade é chave para resolver as coisas de outra forma. O conhecimento em tecnologia, que a gente já falou, não dá para negar mais, a tecnologia está aqui, eu não posso fugir dela. Tudo que eu faço hoje é com tecnologia. Um mindset inclusivo, então, inclusão e diversidade é importante e traz mais inovação.
E a colaboração é fundamental para poder avançar. Então, a autoconsciência é fundamental para você desenvolver essas habilidades, e como a gente acelerou isso? Por meio da Universidade Heineken. Então, a gente está fazendo vários conteúdos para que as pessoas consigam acelerar um pouco isso. Falando em business partner, como que a gente consegue aumentar nosso impacto? Então, a gente começou a fazer várias pesquisas e várias interações com o negócio, workshop, para poder ouvir deles o que a gente está fazendo bem, o que a gente não está fazendo bem, né? Vocês podem dar algum tipo de feedback? A gente começou a organizar eventos também de ir visitar mais os centros de distribuição, fazer rota, para poder olhar e entender melhor o nosso negócio. E também a criação, esse é um projeto que ainda está acontecendo, de um tax portal. Para quê? Para justamente centralizar as informações relevantes para a comunidade tributária, mas também para fora. Lembra que eu falei um pouco que é importante a gente não ser o dono de tudo, né? A gente poder compartilhar. Então, assim, por que eu quero centralizar? Se for mais fácil, se eu puder ter uma plataforma self-service, por que não deixar o negócio, minha área principal, acessar aquela informação de maneira rápida? Bom, e aí falando um pouco de tecnologia, como que a gente criou a visão de tecnologia para a nossa área? A gente criou uma visão que acho que muita gente já deve ter visto esse slide aqui, mas primeiro assim, pensando, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente vai criar nossa ambição de analytics, de inteligência artificial? O que a gente precisa buscar? Primeiro, a gente precisava conseguir explicar, né? Então, é uma análise realmente descritiva, descrever os dados históricos do passado. A gente não conseguia fazer isso, então a gente precisa realmente conseguir explicar o que aconteceu, descrever. Depois, uma visão de identificar as causas raízes e os impactos, conseguir criar um pouco de diagnóstico. E com base nisso, com base nessas criações desses diagnósticos, desses dados, começar a passar por uma visão mais preditiva, de prever futuro. Então, com base no dado do passado, eu consigo explicar o que vai acontecer. E quem sabe, né, chegar numa visão muito mais sofisticada, que seria uma análise prescritiva, de efetivamente ter recomendações, né, e usando machine learning, obviamente, inteligência artificial, e quem sabe um dia, né, a visão autônoma, que a visão autônoma é algo mais difícil, que basicamente seriam carros que andam, né, ou a gente poder até prever o que vai acontecer em tax, quem vai mudar de lei, já automaticamente implementar no nosso sistema, que é algo mais difícil. Mas como que a gente começou a criar toda essa visão, né? A gente fez um grande projeto chamado Projeto DeLorean. Eu não sei se todo mundo já assistiu De Volta para o Futuro, mas DeLorean é aquele carro que vai e volta para o futuro e para o passado. E como que esse projeto foi criado? A gente resolveu criar uma base de dados, um data lake de tax, para poder capturar todos os insumos que a gente tinha de informação. Era muito demorado, muito difícil a gente conseguir esses dados e conseguir fazer análises rápidas. Então, a gente pegou tudo que vocês podem imaginar, notas fiscais, declarações, obrigações acessórias, informações do nosso RP, até planilhas de Excel, e jogou nessa base de dados. Eu não vou entrar aqui na questão da arquitetura, que é mais complexa, mas a gente usou o Microsoft Azure, só para vocês saberem, e começou a estruturar, junto com a KPMG, aí uma consultoria nos ajudou a estruturar todos esses dados e conseguir criar várias visualizações por meio do Power BI para poder olhar aquilo que era relevante para a gente. Então, buscando otimização tributária, cruzamento de informações, reduções de riscos. A gente foi criando inúmeros painéis tributários e, com isso, conseguimos ter muitos insights, né, de tax. A gente trabalhou numa metodologia agile. Então, para quem não, acho que todos vocês já ouviram falar, a gente tinha sprints muito rápidas, muito curtas, de 3 semanas, e a gente foi estabelecendo, por meio daquele design thinking que a gente fez lá atrás, quais eram nossas prioridades. Então, a cada 3 semanas, 3, às vezes 4, a gente entregava cada uma dessas sprints, e aí aquele modelo bem de MVP, Work in Progress, quer dizer, a gente entrega o que tem, às vezes precisa dar uma melhorada, a gente vai melhorando ao longo do caminho, tá? Então, focamos em alguns temas que eram críticos para a gente, cruzamentos de obrigações acessórias, enxergar total o que eu pago de impostos, incentivos fiscais, algumas métricas, e a gente também usou uma coisa bem interessante que é UX, né? Que é o User Experience Design. Tinha uma pessoa especializada nisso na Heineken que ajudou a gente a olhar e testar sob a perspectiva do usuário quanto era interessante aquela ferramenta, pegar esses feedbacks e poder melhorar também a ferramenta ao longo do tempo. Porque isso ajuda muito na utilização no longo prazo. Se você não consegue ter uma ferramenta friendly,
as pessoas abandonam ao longo do prazo. Então, hoje, tudo que a gente faz é pensando também, se você olhar para o Uber, se você olhar para o Rappi, para o iFood, é sempre o olhar do usuário. Então, por que não a gente usar essa mesma metodologia aqui nessa ferramenta? E aí, falando um pouquinho de... Eu não vou mostrar aqui os painéis que a gente tem, até porque algumas coisas são confidenciais, mas assim, dá uma visão geral de vários dashboards e várias coisas que a gente fez ao longo dessa jornada, e ainda tem muita coisa para fazer. Então, a gente começou a criar painéis muito interessantes hoje, que eu consigo ver minha carga tributária praticamente diária. Consigo saber quanto que eu estou pagando de tributos, de uma maneira muito simples e intuitiva, né? Não só eu vou ver isso, eu posso mandar para o meu CFO, para quem eu quiser. Comecei a liberar muito tempo dos nossos analistas para poder fazer essas análises e não ficar só ali marretando dado, né? Tentando extrair bases e bases e bases. A gente criou visões para a parte de preços de transferência, para controle de margens. A gente usou um RPA muito interessante também para poder monitorar automaticamente as notificações dos fiscos, que é algo que é uma dor muito grande, caixas postais, controle de fiscalizações e liberar o tempo das pessoas para não ficar fazendo esse trabalho manual. E também a gente conseguiu criar visões muito interessantes com relação às contingências tributárias e provisões, né? E essa é uma dor muito grande no Brasil de todas as empresas. O contencioso tributário é muito grande e a gente precisava ser mais assertivo e garantir que a gente estava gastando o nosso tempo na coisa certa. Eu tenho muitas fiscalizações e tenho muitos riscos tributários, mas assim, às vezes volume não é valor, né? Então, como é que a gente garante que a estratégia está onde eu tenho maior valor? A gente começou a criar esses dashboards e perceber que a gente não estava gastando tempo no lugar certo. A gente tinha muita fiscalização estadual, mas o nosso maior risco era federal. Então, como que a gente muda, né, a maneira com que a gente trabalha? Poxa, a gente tem várias questões que são só para provar que eu paguei tributo. Então, vamos focar em cruzamentos, em ferramentas, para diminuir essas fiscalizações e, novamente, a gente gastar melhor o nosso tempo. A gente também está criando vários dashboards para imposto de renda, super interessantes. Como eu falei, a gente olhou muito também a parte de incentivos fiscais e planos, né? Que as companhias trabalham muito com planos, e isso também ajuda muito o nosso dia a dia. Então, acho que do ponto de vista de entregáveis, de uma maneira sumarizada, é isso. E eu queria encerrar com uma frase muito interessante também da Lohans, que é a nossa CFO, e que, na verdade, ela está baseada numa frase do Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos criou o conceito aí, ele fala há alguns anos, de one-way door e two-way doors, e que eu acho que é bastante legal para a gente pensar nesses processos de transformação e para acelerar a tomada de decisões em grandes companhias. O one-way door é aquela porta, né, que não tem volta. Você abriu, você foi, não tem como você voltar atrás. Então, vou tentar dar um exemplo. Se você resolver pedir demissão, é um one-way door, né? Assim, pode até ser que você consiga voltar atrás e pedir para ser recolocado na empresa, porque você se arrependeu, mas é mais difícil. Agora, two-way door, tem muitas decisões que você pode voltar atrás. Então, assim, a gente pode usar esse conceito de que tem poucas decisões que são one-way door, mas a grande maioria você consegue ajustar e adaptar enquanto você está fazendo. E a hora que você realiza isso, você consegue ser muito mais rápido, porque você vê qual é o risco de eu fazer isso. O risco é eu ter que mudar daqui 2 semanas. Então, vamos testar. E com isso você consegue testar, aprender e inovar mais. Então, acho que era isso. A gente já está com o tempo estourando. Eu queria ver aqui com a Audrey se a gente tem perguntas. Por aqui não chegou nada. Maíra, pessoal, tem alguma pergunta para Maíra? Aproveitar aí a presença dela e os últimos minutinhos da live. Acho que não tem perguntas, né? Acredito que não, Maíra, mas aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha, posso? Tá bom. E acabou de chegar uma também aqui, mas aí depois você fala a sua. Chegou. Então tá bom. Bom, o que eu queria te perguntar é, frente a essa transformação que vocês estão vivendo na Heineken, né? Qual tem sido o maior desafio na sua visão e como vocês têm lidado com isso, né? Porque
você trouxe muito esse contexto de ir vencendo os desafios, mas queria saber, na sua visão, qual é o maior deles. Eu acho que o maior desafio mesmo é a resistência à mudança, né, do mindset mesmo, Audrey. As pessoas é um processo, né? Então as pessoas acham que não precisam mudar, muitas delas, né? Não todas, ou elas têm assim uma dificuldade de entender como é que isso se enquadra dentro do todo e como que ela pode fazer parte dessa transformação, né? Às vezes a gente fala, mas a empresa é política, a empresa é hierárquica, né? E na verdade, assim, a cultura é feita de pessoas, então assim, todos nós somos parte disso. Então é muito fácil a gente também terceirizar e colocar a culpa lá em cima, né? Sei lá, é o meu management que não quer fazer essa mudança. Eu acho que todos nós temos que ser protagonistas disso. Então a maior resistência acaba sendo essa, mas eu acho que a gente tem que entender o nosso papel e não vai mudar sozinho. Mesmo que o CEO tenha a visão, se a gente não fizer essa mudança, nada muda, né? Então, acho que a gente entendeu nosso papel protagonista mesmo no processo. Obrigada, Maíra, muito bacana. Chegou uma pergunta da Elisa, né? Como estimular o uso da criatividade? Eu acho que é uma ótima pergunta. Criatividade, tem gente que fala assim, eu não sou criativo, né? Isso é lenda. O ser humano é criativo. O que acontece é que a gente vai vivendo processos que vão minando a nossa criatividade. Então, tem vários mecanismos interessantes. Eu acho que o design thinking é um deles. Tem um outro, a gente fez alguns exercícios que a gente fala de what if, né? Que você começa a fazer quase que um exercício de futurologia, onde não tem nenhum tipo de julgamento, mas você começa cada um vai colocando uma ideia. Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo. E se a gente pudesse fazer uma cerveja que não dá ressaca, por exemplo, tá? Aí alguém vai criando em cima da minha ideia, what if, what if? E se essa cerveja fizesse bem para o organismo? E se essa cerveja fosse, sei lá, saudável e pudesse ajudar a sua imunidade? Enfim, você vai criando em cima dessas ideias e com isso você traz um monte de inputs, alguns você vai descartar, mas outros são bacanas, né? E aí você vai tentando implementar algumas dessas ideias, mas é um exercício constante. E aí, assim, você tem que buscar sempre olhar coisas diferentes, olhar, aprender com o negócio, mas também, gente, trazer pessoas e com perspectivas diferentes, tá? Então, se você todo mundo da sua equipe é igual, todo mundo é homem ou é mulher ou foi formado na mesma faculdade, vai ser difícil, porque você não vai conseguir trazer perspectivas diferentes. Então, se você não tem uma diversidade no seu time, eu recomendo que você traga pessoas diferentes para fazer a visão aí do challenger. Isso ajuda muito também a estimular a criatividade. Eu não sei se tem outras, acho que tem outras perguntas, Aldria, mas eu não sei como é que a gente está com relação ao tempo. Acho que dá tempo para mais uma. Tá. Com todas essas mudanças que vocês já tiveram, ajudou na previsibilidade de valores? Exemplo, ter um forecast apurado para médio prazo? Ótima pergunta. A gente, assim, eu não posso dar números, mas assim, mudou absurdamente, né? A gente veio de uma visão, e não só em techs, em finanças, realmente, que a gente tinha uma dificuldade gigantesca de prever qualquer coisa, e inclusive de explicar, né? De explicar mesmo os dados. Era muitíssimo difícil. E hoje, com todas essas visões, como a gente consegue perder muito menos tempo, então meu time consegue perder muito menos tempo extraindo dados, mas consegue olhar já diariamente como é que está se movimentando a carga tributária, como é que as coisas estão acontecendo, como é que está o nosso mix, a gente consegue sim prever muito mais rápido e ser muito mais acurado. Claro, existem coisas, por exemplo, Covid, né, gente? Ninguém podia imaginar que Covid ia aparecer. Então, isso é uma coisa completamente fora da curva. Mas, novamente, você consegue cada vez mais ter previsibilidade muito mais fácil, né? E pelo menos quando você tem essas visões diárias, que não é exatamente real time, mas é quase real time, ou é D-1, D-2, você já consegue ver as tendências, né? Então, uma coisa muito interessante é você criar alguns reportes de tendências. Então, você já está vendo o que está acontecendo diariamente, você já consegue, você não vai esperar o final do mês para falar, olha, gente, tem alguma coisa estranha. Eu consigo ver que nessa semana a nossa tendência teve uma mudança muito grande. E aí você consegue, inclusive, com a própria inteligência artificial, criar notificações de desvios. Qualquer desvio, você começa a receber notificações e você consegue também agir um pouco mais rápido.
Bom, Maíra, a gente já estourou um pouquinho o tempo, o pessoal acho que ficou super hipnotizado com a sua apresentação, que está surgindo um monte de questão agora. Você explica de um jeito muito fácil, né? Acho que para a gente que não é da área de techs, entender todo esse universo foi muito bacana. Muito obrigada por topar participar com a gente do programa de inovação e trazer um pouco de como está sendo essa transformação para a Heineken. Não, eu que agradeço. Eu acabei esquecendo, na verdade, Aldrin, de colocar os gente. Aqui tem meus contatos e também, se vocês puderem avaliar, por favor, no QR Code. E estou à disposição para qualquer pergunta. Enfim, foi um prazer. Agradeço mais uma vez aí, Aldrin, e o pessoal da Natura Co por participar aí do programa de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada, pessoal, pela audiência. Nos vemos no Happy Hour à tarde. Abraços, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.